Jovens e jovas, olha aqui o negócio. Seguinte, vamos supor agora que eu tenho esse seguinte casal aqui, ó. Azão, azão, Bzinho, Bzinho, vezes azão, azão, Bzinho, Bzinho. Os dois são duplo heterozigotos, ok? Isso aqui vai dar um trabalho maior para mim, porque eu vou ter uma gama de gametas diferentes, tá bom? Primeira coisa que a gente faz, como eu já havia falado com vocês no exercício anterior, fazer uma decomposição desses gametas. Olha só. Então eu pego aqui esse azão, perdão, e vou multiplicá-lo por esses dois. E o azinho, a mesma coisa, tá? Então vai ficar o quê? Azão, Bzão, Azinho, Bzinho, Azinho, Bzão e Azinho, Bzinho. São os gametas desse indivíduo aqui. Desse outro vão ser os mesmos gametas, porque não é o mesmo genótipo? Vai mudar para mim? Não, né, gente? Então fica o quê? Azão, Bzão, Azinho, Bzinho, Azinho, Bzão e Azinho, Bzinho. Isso tudo agora eu tenho que colocar no quadro de Binet. O quadro de Binet vai ser como se fosse um jogo da velha. Deixa eu ver se consigo desenhar aqui para vocês verem. Que vai estar determinando como que eu vou dispor esses caracteres genéticos aqui. Ok? E aí a gente pega e faz umas linhazinhas aqui. Ele tem que vir multiplicado por 4 também. 4 aqui não. Aqui em cima, nessa primeira linha do quadro, o que eu vou fazer com ela? Eu vou primeiro colocar os gametas para tentar fazer a minha combinação ali. Fechado? Então aqui, ó, vai ficar aqui em cima. Azão, Bzinho. Professor, quem vai em cima nesse quadro tem que ser a mulher ou o macho da espécie? Gente, tanto faz, tá? Se vai ser o macho ou a fêmea da espécie, o resultado final mesmo. Eu não vou estar combinando as coisas, não vai mudar nada, tá? Então, Bzão, Bzinho, Bzinho. Aqui nessa lateral a gente vai fazer a mesma coisa. Pronto. Agora é só você pegar e fazer a sua combinação para chegar nas possibilidades finais, tá? Nessas possibilidades finais eu vou multiplicar esse por esse e por todos os outros aqui de cima. Então vai ficar como, ó? Azão, azão, Bzão, Bzão. Primeiro genótipo final. Azão, Bzinho e azão, Bzão. Qual que é? Azão, azão, Bzão, Bzinho. Nesse outro aqui que ficou bem estreito, o Marrutinho vai dar um jeito desse negócio funcionar. Nesse outro aqui eu vou fazer como? Azão, esse aqui é um A, tá? Deixa eu apagar esse A que ficou feio pra caramba. E agora minha borracha não quer funcionar, enfim. Vai ficar o quê? Azão, azão, azinho, né? E Bzão, Bzão. Nesse outro aqui, azão, azinho, Bzão, Bzinho. E aí eu vou fazendo essa mesma conta com todos. Vou pegar esse aqui e multiplicar por todos os outros ali de cima. Assim, eu vou ter chegado aqui, ó, nas 16 possibilidades finais. Estão vendo que vão dar 8 quadradinhos aqui desse lado, 8 desse? Então, no total eu vou ter 16 possibilidades somando tudo. Vou fechar esse aqui só para vocês verem como é que funciona, tá? Ó, A. Esse aqui é a mesma coisa. Um detalhe, viu, gente? Aqui quando tá no gameta, a letra minúscula pode vir na frente. Agora aqui no genótipo final nunca, tá? Então assim, o B minúsculo aqui, ok. Mas quando tiver no genótipo final, ele sempre vai estar depois do B maiúsculo. Porque esse aqui está indicando uma dominância, ou seja, um bloqueio da ação desse gene, tá? Bora lá. Esse por todos aqui de cima. Ali é a mesma coisa.
Se eu perguntasse agora para vocês, quantos aqui teriam o mesmo genótipo dos pais? Ou seja, eu quero saber agora quantos aqui vão ter... deixa eu ver aqui uma outra coisa legal. Quantos aqui vão ter o mesmo genótipo? Vai ser idêntico ao pai e à mãe aqui. É só você olhar na sua tabela. Vamos botar aqui. Nós temos 16 possibilidades no final, certo? Se a gente fosse botar isso em proporção matemática, eu botaria aqui 16. E o número de indivíduos que eu preciso vai ter que ficar aqui em cima, tá? Então vamos lá. Quantos aqui são duplos heterozigotos? Eu tenho aqui 1, 2, outro aqui 3 e mais um aqui, 4 indivíduos. Então, ao quadro de possibilidades aqui para quantos teriam o mesmo genótipo do pai, a resposta final seria 4/16. Professor, eu posso simplificar essa fração? Pode e deve, jovens. Fica legal, fica mais bonito para o final dessa questão. E nessa simplificação, se eu só dividir aqui por 4, daria quanto? 1/4, não é? Logo, essa resposta poderia ser 1/4, que se eu fosse colocar em porcentagem, equivaleria a quanto? 25%. Então, vendo que esse sistema aqui de cálculo da segunda lei de Mendel não é difícil, o único problema dela é que ela dá muito mais trabalho. E o quadro é grande. Então, se você errar alguma coisinha, você pega e vai se perder no meio dessa bagunça. Tá bom? Professor, e se aqui no lugar de 2 possibilidades que eu estou analisando, 2 características, fossem 3? Se eu tivesse, por exemplo, mais um Czão, Czinho aqui. Se fossem 3, galera, lembra que eu falei, a cada par que você adiciona, você multiplica por 2? Então, teria quantas? 32 possibilidades aqui no final. Já dá um trabalho muito maior, tá? E seria o mesmo esquema, tá, gente? Eu só vou pegar e vou fazer a mesma decomposição de fatores, mas que vai dar, claro, uma combinação muito maior aqui também, e isso vai aumentar esse meu quadro. Se eu botar com 4 possibilidades, aí já vai para 64 possibilidades, enfim. Cada vez que eu botando uma característica nova, eu vou dobrando o tamanho do quadro. É por isso que eu falei para vocês que isso aqui geralmente demanda de uma análise computacional. Cara, tu imagina fazer isso na mão. Vamos botar aí 10 características, por exemplo. Cara, fica louco, né? Passa uma vida praticamente fazendo esse negócio. Fora a margem de erro, que também aumenta. Fechado? Mas, a título de vestibular, Enem e provas afins, eu sempre vejo apenas sendo cobrado 2 características quando é cobrado esse conteúdo aqui de vocês. Fechou? Então, é isso, meu povo. Vou aproveitar e vou ensinar a conta dos cromossomos sexuais logo também, pra gente fechar com chave de ouro essa aula. Tranquilo? Bora lá. Falei pra vocês que ia explicar como é que funciona o cálculo dos cromossomos sexuais, pra saber se vai ser menino ou menino, né? Galera, o cromossomo sexual não tem muito erro, né? Não tem muita dificuldade de você fazer o cálculo de probabilidade, tá? Tanto que geralmente são 50% de menina e 50% de menina, a chance que o casal tem. Por qual motivo? Olha só. A mulher vai estar sendo representada pelos cromossomos XX. E já o menino, ou melhor, o homem, tanto faz, dá na mesma. Já o indivíduo do sexo masculino vai estar sendo representado pelos cromossomos XY. O X é de base comum, é compartilhado por todos. Quando ele se expressa em ordem dupla, tenho aqui o indivíduo do sexo feminino. Quando ele se expressa em variação junto com o Y, tem o indivíduo do sexo masculino. Perdoem pela falha da tela, tá? Mas enfim, como que eu faço esse cálculo aqui? Como que eu posso garantir essa probabilidade? É simples, tá? Esse X aqui é de vezes, tá? Não é complemento de nenhum cromossomo, não. É simples, é a velha primeira lei de Mendel aqui, ó. Esse, vezes esses dois, vezes esse. Vai dar o quê? XX, XY. E ali, XX, XY. Estão vendo que deu 50% de cada? Metade XY, metade XX. Pronto. Cheguei aqui no cálculo final do genótipo de ligado ao sexo. Esses genótipos aqui ligados ao sexo, tá? São os que vão desenvolver as características sexuais secundárias. É por isso que o corpo do homem é diferente do corpo da mulher. Eles compartilham muita coisa. Os órgãos são praticamente os mesmos, mas embora tenham anexos novos ali. Gosto de falar anexos para ficar mais bonitinho. Esses anexos novos seriam quais? Os próprios órgãos genitais, o útero, os testículos, no caso dos meninos, tá? Então, assim, eu tenho realmente variações, eles não deixam de ser a mesma espécie nunca. Compartilham muita coisa, por exemplo, os dois têm coração, os dois têm fígado, os dois têm baço, tem uma série de coisas. Mas tem coisas que são exclusivas de cada sexo em relação a essa espécie.
E tudo, é claro, voltado para que vocês possam se reproduzir um dia. Não estou falando que obrigatoriamente vocês vão ter que dar cria um dia. Isso é optativo hoje. Mas o teu corpo, o processo evolutivo, entende de outra forma. Ele sempre vai evoluir para que você possa ter essas características sexuais secundárias a fim de visar a reprodução da espécie. Fechou? Qualquer dúvida sobre esses cálculos, entre em contato comigo. E a princípio, por hoje, é isso. Até mais, gente!